paz do Senhor Jesus, povo de Deus, dia 61 do nosso propósito 365 dias de oração até o altar. Glória a Deus que já nos deu a vitória. E o tema de hoje é uma pessoa obediente à voz de Deus. Nós vamos orar com base no que está escrito lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. E diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Muito bem, no contexto dessa palavra, amados, Saul, ele recebeu uma ordem, expressa da parte de Deus, e ele não poderia poupar o inimigo do povo do Senhor, que era o rei Agag, nem muito menos tomar os despojos dos amalequitas. Mas ali ele desobedeceu e dissimuladamente disse que poupou os animais para sacrificar ao Senhor. Então Samuel faz essa advertência a Saul. A gente consegue compreender a coragem de Saul em desobedecer a ordem do Senhor quando a gente entende que o temor havia se apartado de Saul. Ele já não temia mais a Deus. O coração dele estava completamente envaidecido. E como nós já sabemos, uma pessoa de coração vaidoso é uma pessoa que não tem parte com Deus, que vive longe de Deus. Ela pode até estar no meio do povo de Deus, mas ela não pertence a esse povo. É alguém que está em Israel, mas não é israelita. Via de regra, é uma pessoa soberba, com várias outras características que desagradam ao Senhor. Então, Saul, ele estava completamente apartado de Deus, mesmo sendo o rei que havia sido eleito para satisfazer a vontade do povo do Senhor, que agora queria um rei. Agora me responda, o Senhor manteve a mão sobre Saul? Ele aceitou Saul ou ele rejeitou Saul? Muito bem, nós não estamos falando de alguém que não conhecia Jesus, um novo convertido que ainda estava aprendendo a respeito do Evangelho. Não, estamos falando de alguém que chegou a profetizar com os profetas, mas que preferiu servir ao próprio ventre, estando ali em um lugar de honra que o próprio Deus o havia colocado, segundo o pedido do povo. Muito bem. Em diversos momentos da Bíblia, principalmente no livro de Salmos, a gente vai ver o Senhor falando a respeito da preferência dele em nós obedecermos, em nós sermos submissos à vontade dele, em nós sermos misericordiosos do que o sacrificar. Porque o sacrificar, era importante. A gente sabe do período em que o pecado era expiado através dos sacrifícios, do período em que a adoração a Deus era um tanto diferente de como nós adoramos hoje. No entanto, para ambos os momentos, o Senhor deixa claro que Ele prefere a obediência, a comunhão, o caminhar com Ele antes dos sacrifícios, Então, antes de eu me debruçar em jejuns, em orações e propósitos, você, essa pessoa por quem se ora, essas pessoas que são alvo das nossas orações, precisa ter
comunhão com Deus, precisa ter uma vida de obediência a Deus, precisa ter os ouvidos sensíveis à voz de Deus. Aqui eu vou deixar uma observação, talvez vocês percebam uma certa diferença na minha voz, porque eu estou gripada. Não sei se é gripada, na verdade, ou se a alergia que atacou, tá, irmãos? Então, me perdoem. Mas, voltando à palavra, onde deve estar nosso foco para a nossa oração? Deve estar no sentido de que há muitos que apenas sacrificam, mas não têm a menor intenção em ter vida com Deus. Não têm a menor intenção em se consertar perante o Senhor. Não têm a menor intenção em adorar o Senhor pelo que Ele é, mas sacrifica tão somente pelo que Ele tem. Então vive uma vida de uma série de rituais vazios, falando de Deus, citando o nome de Deus, mas com o coração completamente longe do Senhor. E veja, aqui eu não estou falando de quem está começando a conhecer Jesus, de quem está no processo, né? De quem está ali ouvindo porque quer a bênção do Senhor, mas não sabe ao certo quem é esse Deus. Não. Eu estou falando de quem é convicto, muitas vezes até professando outro tipo de crença e não tem o menor interesse em ter vida com Deus, mas se você perguntar se tu é crente, vai dizer sim. Sim, vai dizer que é evangélico, vai ter o nome de Deus o tempo todo na ponta da língua, mas verdadeiramente está completamente apartado do Senhor. Então nós vamos orar para que você e para que essas pessoas que são alvo das nossas orações sejam pessoas que não apenas fazem seus sacrifícios espirituais ao Senhor, seja ora, jejua, louva, né? Mas fundamentalmente são obedientes, somos obedientes, né? Para que sejamos sempre obedientes à voz de Deus, para que obedecer não seja dificultoso para a gente. Então, muitos estão se levantando, induzindo multidões a fazer rituais, né? Repete tal salmo, tal hora por tantos dias. Jejua tantas horas por tantos dias. Mas não prega a mensagem do arrependimento, não prega a mensagem da cruz, não fala para a pessoa, olha, talvez isso aí, meu irmãozinho, que você está passando, pode não ser inveja, não. Pode não ser a obra de feitiçaria, não. Talvez isso aí é colheita. Colheita em decorrência de pecados, de práticas ruins. Se arrependa, creia, né? Pregar a mensagem da cruz, a mensagem de conversão, que é o que está sendo extinguido. Então você tem uma série de pessoas que fazem sacrifícios, que jejuam, que fazem rezas, né? Repetem tanto certos salmos todos os dias, cada hora que vira uma reza, mas não tem vida com Deus. Momentos antes de rezar, bebe cerveja. Momentos antes de rezar, veja, aqui eu não estou falando de quem está começando a caminhada com Cristo. Não, eu estou falando de quem está decidido a seguir, a viver segundo orientações de pessoas que se declaram pastores e profetas e etc., mas que não se importam em levar esses milhões que os seguem e dão ibope, e lucro e retorno financeiro ao arrependimento, a uma vida com Deus, porque essa é a finalidade. A gente quer que você seja abençoado na sua vida sentimental? Com certeza. E só Jesus pode te abençoar nessa área. A gente quer que você seja abençoado na sua vida financeira? Sem sombra de dúvidas. A gente quer que você tenha uma família que testifica do poder e da grandeza de Deus? Com certeza. Mas o objetivo maior
é a sua salvação. Por quê? Porque o céu é real e o inferno também. Então, não tem proveito a pessoa apenas fazer rituais que lhes são ensinados, que você encontra diversos na internet, mas não tenha a menor intenção de abandonar a mentira, não tem a menor intenção de abandonar a prostituição, de abandonar defraudações, de abandonar os vícios. Tem que dar lugar à voz do Senhor. A Bíblia disse hoje, ouvir, a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Por isso, vamos orar ao Senhor para que eu, você e essas pessoas que são alvo das nossas orações, todos nós, sejamos pessoas que têm vida com Deus, pessoas comprometidas com o Senhor, para que sejamos capazes de dia após dia ser obedientes na presença de Deus e à ordem do Senhor, para nunca cair na tristeza dos rituais vazios que em nada acrescentam no céu. Muito bem, oremos no nome soberano de Jesus Cristo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Nós buscamos a Tua face nesse dia. Pedimos perdão pelos nossos pecados e também liberamos perdão, porque o Senhor é fiel para completar a sua obra em nossas vidas. Aceite nossas orações, meu Pai. Aceite nossas intercessões e nesse momento a gente vem orar para pedir ao Senhor que essas pessoas, alvo das nossas orações, sejam pessoas não apenas transformadas pelo seu poder, mas também pessoas que vivem uma vida de obediência para com a sua vontade, Pai. Pessoas que não vivem de rituais vazios, apartados do Senhor, pelo mero interesse de servir ao próprio ventre, interessado apenas nas suas bênçãos, mas não do seu amor, não no abençoador que é o Senhor, meu Pai. Por isso nós oramos, livra-nos dessa má hora, livra-nos, Pai. Livra também essas pessoas que serão conosco uma só carne, vivendo um só espírito, um só propósito, um só corpo. Conceda-nos a graça de termos vida de comunhão contigo, vida de oração, e jamais nos envolvermos em rituais vazios, incapazes de produzir salvação e comunhão contigo. Livra-nos, Pai. Senhor, assim eu te peço, visita individualmente cada um dos que estão ouvindo essa oração. Entra com paz, entra com cura na alma, entra com cura, meu Deus, entra com libertação. Libertação para quem ora, libertação para quem é alvo das nossas orações. Entra com o teu mover, Senhor. Entra com transformação no nome de Jesus. Para que haja o proceder coerente que te agrada. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Aquilo que nós não oramos, doce Espírito, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que graças a Deus já nos deu a vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém.